Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Cultura, mas hoje eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é um quadrinho nacional chamado Em Busca do Tintim Perdido, de Ricardo Leite, da editora Noir. E esse quadrinho aqui é uma fantasia autobiográfica. Autobiográfica porque esse aqui, que é o desenhista, também é o roteirista, é o Ricardo Leite. E é uma fantasia porque é uma biografia em fluxo de consciência, sabe? Tipo uma memória interna. É, porque ele se encontra, o Ricardo se encontra tanto com personagens reais quanto imaginários, né? Se encontra com autores. Aqui, por exemplo, na Guarda, a gente vê o Ricardo atualmente, o Ricardo quando criança, e cercado de vários autores de quadrinhos, né? Por exemplo, aqui temos o Ziraldo, temos o Eisner, Moebius, o Milo Manara, a Laerte, o Angeli. Aqui temos aqui o Sérgio Top, aqui é o Robert Crumb, tem o Flávio Colim, o Fábio Moon Gabriel Bá, o Frank Miller, o Stan Lee, Jack Kirby, aqui o Hergé, né, o criador do Tintin. Quem mais? Aqui está o Maurício de Souza, aqui o Joey Kubert e outros tantos autores que tem aqui, né? E aqui na guarda de trás, colorida, a gente vê o Ricardo aqui vendo uma gibiteca, né? E vários personagens, né? Pato Donald, o Mickey. Começa aqui com os personagens que ele lia na infância, e depois o tipo de leitura que ele vai começando a conhecer, né? Então aqui, né, tem Donald, Luluzinha, Bolinha, e Pererê, Brucutu, Super Mouse, né, Gasparzinho e Brasinha. E aí temos os heróis aqui, né? O Batman e tal, o Tintin, Conan, Príncipe Valente, Mandrake. E aí começam então os personagens, né? Marvel, DC, Watchmen, Hellboy, Sandman, quadrinhos europeus, mangás e por aí vai. Eu conheci, na verdade, essa obra aqui através desse painel aqui. Por quê? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que eu conheci esse grupo através do Pipoca e Nanquim, que eles fizeram uma live falando sobre colecionismo e leilões e vendas de quadrinhos. E falou que eles tinham um grupo que não era só de colecionismo e leilão e venda, que também eles conversavam sobre quadrinhos e tal. Eu entrei nesse link, no grupo do WhatsApp, e o Ricardo, um dos participantes, e ele tinha mostrado esse painel, que ele tinha feito um pôster, né? Que ele já tinha lançado esse quadrinho já há um tempinho, mas por causa da pandemia ele estava relançando ele numa livraria lá do Rio, que ele é do Rio, né? Então quem comprasse o quadro naquela livraria levaria esse pôster. Aí eu comentei com ele sobre esse pôster, sobre os personagens, uma coisa que eu achei interessante, né? Sobre isso, né? Desses, né? Dois personagens, que coisa bacana que era. E ele me respondeu, né? O Ricardo. Ele falou assim, poxa, né? Isso o Ziraldo falou a mesma coisa pra mim, né? O Ziraldo ele falou pra mim que ele gostou tanto desse quadro que se ele tivesse, ele colocaria no quarto dele para quando acordasse se deparar com todos esses personagens, né? E eu falei para ele assim, que honra, né? Que pessoa que bacana você ser um desenhista e uma pessoa como o Ziraldo querer uma obra sua para acordar de manhã e olhar para isso, né? Não sei se aí o Ricardo falou que ele fez um pôster, deu pro Ziraldo, né? Não sei se o Ziraldo realmente colocou no quarto, né? Mas é, é uma coisa bem interessante. E o que acontece aqui nessa história como eu disse, é um fluxo de pensamento, né? Porque ele vai das memórias dele de mais antigas quanto as mais recentes, quanto a coisas que aconteceram mesmo e também em fantasias. Por quê? Porque aqui ele se encontra com personagens reais e imaginários. Por exemplo, ele se encontrou com o Hugo Pratt realmente e com o Will Eisner também, que ele fez uma entrevista com o Will Eisner. Mas aqui na história ele não encontra apenas com o Hugo Pratt, ele encontra também com o Corto Maltese, que é o personagem do Hugo Pratt. Ele se encontra com o Spirit, que é o personagem do Will Eisner. Ele se encontra também com outros autores que na vida real ele não se encontrou, né? Com Milo Manara, por exemplo, e tal.
Mas também ele se encontra com alguns nacionais, que ele se encontra com o Jaguar, que é o cartunista, ele se encontra com o Ziraldo, como eu já disse. Ele se encontrou com o Ziraldo, na verdade, quando ele era adolescente. Quando ele era adolescente também, que é quando ele conheceu o Ziraldo, né? E quando ele era adolescente também, ele foi trabalhar na Ebal. E quem trabalhava na Ebal era o Ota. E o Ota era adolescente na época. Então ele mostra aqui uma parte dele e o Ota adolescentes conversando sobre quadrinhos, né? E. Ah, aqui, essa. Aqui tá o Ricardo com o Hugo Pratt e o Corto Maltese. Então os três no bar, né, conversando. O Pratt, o Corto Maltese tá até como se fosse um espírito, né, atrás dele aqui. O personagem perseguindo o autor, né? E vou achar aqui a parte do Otto. Aqui outra que é bem interessante, que é bem onírico mesmo, né? Tá o Ricardo aqui na cama e se encontrando com o Lironemo, né? Com a cama, igual os desenhos do Lironemo, né? Andando pela cidade, ó. E olha só como é bem detalhado o traço do Ricardo, né? E tal qual o Lironemo, ele despenca da cama, né? E depois tem uma parte também que se encontra com o Moebius, que é logo daqui a pouco, acho, que eles percorrem um caminho pela biblioteca e atravessam um portal, tipo... Olha, atravessando um portal aqui. Atravessa um portal como se fosse na garagem hermética, sabe? Aqui, Ricardo e o Moebius. Aí eles começam a conversar. Eles param para conversar numa biblioteca. Aquela cena de como se estivesse saindo da garagem hermética, né? Daquele mundo mágico, onírico, fantasioso. E também ele passa, do Otto ainda não achei, mas eu achei essa página aqui que é bem interessante, ó. Que quando ele vai a segunda vez para a Europa, que ele vai tentar ser um quadrinista, ele vai em várias redações, ele vai na Metal Hurlan e tal, ele mostra alguns trabalhos dele para para esses editores, né? Então aqui ele está conversando com o pessoal das editoras, né? Ele vendo os trabalhos dele, aqui ele mostra os trabalhos que ele apresentou. E um desses trabalhos mostra aqui as páginas, né, desse trabalho que ele apresentou lá na Metal Hurlan. Essas 4 páginas. E esses quadrinhos aqui, ele publicou numa revista brasileira que eu tenho, dessa coleção aqui da Inter, que ele publicou na número 3. No número 3 tem esses quadrinhos aqui. Ó. Então na revista Inter, que é de 82, 83. De quando que é isso? Olha, eu não sei de quando que é, mas acho que é de 83. Então, ó, tá vendo essa história aqui, ó? Essas 4 páginas. São essas 4 páginas aqui. E então, isso aqui foi bem interessante porque ele trabalhou não só com as memórias dele, mas com as minhas também. Porque eu falei assim, poxa, eu tenho esse quadrinho, né? Então eu fui até procurar. E é interessante que as páginas são tão cheias de referência, você vê um monte de quem que é esse fulano, né? Ou depois você vai numa outra página e você vê, sei lá, outros quadrinistas aqui, né? Quem que é esse fulano aqui e tal, né? Ou esse fulano aqui. Então aqui é o Frank Miller, né? Assim, poxa. Aí você vai na página, no final do quadrinho, tem um glossário. Na página tal tem, aqui o que está em negrito são os personagens e autores que você encontra, então tem, sei lá quantas páginas tem de glossário, porque olha só.
Porque esse quadrinho aqui realmente é muito cheio de referência, é muito... aqui. Achei finalmente o Otto. Quando ele vai, então, ó. Aqui tá o Ricardo, aqui tá o Otto, os dois adolescentes. Otto era muito divertido e já desenhava cartoons parecidos com os que, anos mais tarde, o consagrariam à frente da revista Mad Brasil. Então, o Otto aqui tá com ele, né? Mostrando a redação, mostrando as coisas, né? Mostrando como que fazia para retocar os balões, fazer o letreiramento. Cadê aqui? Né? Então ele começa a trabalhar, né, com isso e é isso. Então eu nem sei o que eu já falei, então aqui mostra o... Olha só que legal essa página. Isso aqui é só o índice, né? Mas vai mostrando, né? O que a gente vai encontrar no caminho, nessa jornada. Esse quadrinho que realmente é muito bem escrito e muito bem desenhado. E logo no começo também tem uma nota, né? Falando o que significa o Tintim, né? Em várias acepções de Tintim. E ele comenta o seguinte, que Tintim em francês se lê Tantan. Então seria aqui em busca do Tantan perdido. E Tantan, em português, é tipo biruta, né? Em busca do Tantan perdido. E como ele escreve isso aqui num fluxo de consciência, né? Fluxo de pensamento, que é esse monólogo interno, ele vai para a fantasia também, porque ele se encontra não só com as pessoas, né? Como o Will Eisner, mas ele se encontra com o Spirit, se encontra com, como eu disse, com o Corto Maltese, se encontra com não só com os autores, mas com os personagens. E além de ele tem uma biografia que ele tem encontros reais, ele também tem encontros imaginários. Então tem essa brincadeira, né? E a gente vai passando por épocas e volta e tal. E tem uma coisa muito bacana também na história, que tem uma sincronicidade interessante da vida do próprio Ricardo. Ele ia, ele quando criança, né, com acho que 13 anos, ele ia para Europa com os pais, e ele já gostava muito do Hergé, do Tintim, e ele manda uma carta pro Hergé e fala assim, olha, em tal época eu vou estar aí, eu gostaria de visitar seu estúdio e tudo mais. E o Hergé responde para ele e fala assim, olha, infelizmente nessa data eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando, mas acho que o Ricardo tinha mandado alguns desenhos para o Hergé e o Hergé fala, olha, muito bacana seus desenhos e tal, continua nessa empreitada e tudo. E quando ele vai para a Europa com os pais, no retorno dele, ele retorna no dia do aniversário dele. E depois, mais tarde, ele vai tentar ser quadrinista lá. Ele mostra alguns desenhos, algumas editoras europeias e tal. E ele decide retornar. Que acho que a esposa dele está grávida e tudo mais. Então ele fala assim, poxa, não deu certo aqui, eu pensei que daria certo, mas é melhor fazer outra coisa. E ele retorna. E também quando ele retorna é a mesma data do aniversário dele. Então, tanto esse retorno, quanto a saída, quanto o aniversário são na mesma data. Então ele tem essa sincronicidade, tem essas coincidências. Então ele faz toda uma história com isso, né? Dessas lembranças dele, dessa memória afetiva, desse encontro com os personagens, desse encontro real com os autores. E como eu já mostrei alguns desenhos, né? O desenho do Ricardo é bem legal, é bem detalhado e mostra que eu já nem sei se eu já fico falando aqui, né? Me atropelo e nem sei se eu já mostrei o que eu vou mostrar agora, mas então, aqui está ele em Bruxelas e depois ele já adulto, né? Atualmente. E aí mostra ele com a mãe indo em bancas de jornal, que ele fala que ele gostava muito de ir nas bancas de jornais e nesse dia aqui, por exemplo, ele foi numa banca e comprou um gibi. Só que um quarteirão depois tinha uma outra banca, ele queria com a mãe na banca. Eu falei assim, mas você acabou de voltar de uma banca? Ele falou assim, mas se nessa banca tiver um gibi que não tinha lá, né? E então ele mostra essas aventuras dele e depois ele vai numa livraria, Leonardo da Vinci, acho que é o nome da livraria. Isso. Que é uma livraria francesa. E ele adora, porque lá ele começa a ver quadrinhos em francês, né? E lá que ele conhece o Hergé e o Asterix
Ele veio no quadrinho Asterix aqui, o Panomaric, sei lá como que é o nome desse cara, né? Então ele aqui, ó, criança já devaneando com as aventuras. E, e ele sempre pode comprar um quadrinho. Só que a mãe dele falou assim, você pode comprar um quadrinho, mas tem que ser em francês, porque você está aprendendo e tal. Então ele começa a brincar com isso, né? Ó, aquele painel, né? Dele aqui, com os personagens e tal. Então, a gente vai com essa trajetória com o Ricardo, né, conhecendo esses locais e tem essas brincadeiras com alguns quadros, né, aqui ele é amarrado. Então é muito, muito bacana mesmo, vale muito a pena e é isso, gente. É da editora Noir, Ricardo Leite, Em Busca do Tintim Perdido. E é isso, vale muito a pena comprar isso aqui, vale muito a pena você ter esse quadrinho, vale muito a pena você tentar procurar. E é isso, gente. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.